Paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos abrir a Bíblia, Neemias capítulo 1. Vocês estão bem? Tá frio, não tá? Mas vai aonde? Vai aonde, piá? Neemias capítulo 1. Amém? Deus tem uma palavra para nós nessa noite, amém? Uma palavra de bênção, uma palavra de ensinamento. Mas não é para o pregador, não, porque o pregador é meio, não sabe nem falar direito. Mas é a graça de Deus que está sobre a nossa vida, amém? A alegria é um dom do Espírito Santo de Deus, né? A palavra é o Senhor Jesus. A Bíblia fala em João 1, versículo 1, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então o verbo é a palavra. Então a palavra é o próprio Jesus Cristo na nossa vida. Então nós vamos aqui só falar daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele é para as nossas vidas, amém? Neemias capítulo 1, versículo 1, abre comigo a sua Bíblia. Neemias está um pouco antes aí de Salmos, Provérbios, aí, um pouco antes de Jó e Neemias. Quem achou, faz assim, amém? O povo aqui é tudo bom. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na cidadela de Suzã, veio Amani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas queimadas. Versículo 4. Então, eu ouvindo estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Deus, te pedimos tua graça, Pai, por esta palavra, Senhor. A tua misericórdia nos cubra nesta noite, Jesus. Pela tua boa bondade conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos falar um pouco hoje sobre a história de esse começo, né, do texto de Neemias, que nesse momento era um copeiro do rei. Mas para a gente poder entender um pouco como é que Israel, né, teve o templo dele destruído, e como é que os muros de Israel, nesse momento, estavam todos destruídos e a cidade destruída. Quando Salomão, Sandro pregou sobre Salomão semana passada aqui, mas no final do reinado de Salomão, quando Salomão já era velho, né, quando ia passar o seu reinado para o seu filho Roboão, Salomão começou a casar com muitas mulheres idólatras e se filiar com muitos povos. E nisso ele começou a cobrar muito impostos dos povos. A carga tributária no tempo de Salomão estava muito alta. Então existia um homem chamado Jeroboão, que era um dos conselheiros de Salomão, e falou: olha, nós não podemos mais conviver com essa carga tributária tão alta. E quando Salomão morreu, o filho dele, Roboão, assumiu ali o reinado. Os anciões de Israel chamaram Roboão e falaram: olha aqui, Roboão, você precisa baixar as cargas tributárias, porque o povo não aguenta mais. E aí ali ele se reuniu com alguns amigos, ali os mais jovens ali, e ele decidiu que as cargas tributárias iriam aumentar mais ainda. O que aconteceu? As 12 tribos de Israel, né, que são pelos nomes dos 12 filhos, 10 filhos de Jacó, né, e os 2 filhos de José. As 12 tribos de Israel, elas fizeram o quê? Elas se dividiram entre o reino do norte e entre o reino do sul. Então Roboão se tornou rei do reino de Judá com 2 tribos, e Jeroboão se tornou rei da tribo do norte, que ficava em Samaria. E uma tribo se tornou inimiga da outra tribo. Ou seja, uma nação que era governada pela monarquia das 12 tribos de Israel, agora as tribos foram divididas entre a tribo do norte e a tribo do sul. Ou seja, quando as tribos se dividiram, elas ficaram enfraquecidas. Passado um tempo depois, o Império Persa, o Império Babilônico veio e tomou
uma das tribos, tomou a tribo do norte, levou todo mundo cativo. E 50 anos depois, primeiramente, os assírios com Senaqueribe tomou a tribo do norte. E 50 anos depois, Babilônia veio e tomou a tribo do sul. A tribo do norte, com as 10 tribos, desapareceu da face da terra. Nunca mais essa tribo voltou. Jerobabel depois volta para Jerusalém para começar de novo a reconstruir o templo de Deus. Quando o rei da Pérsia ali, Ciro, ele está no comando ali, ele manda ali Jerobabel voltar para Jerusalém para começar de novo a fazer com que os judeus ali reconstruíssem o templo. Jerobabel veio, começa a reconstruir o templo, então veio o profeta Esdras para ajudar ali a edificar Israel. E depois que Esdras veio, quem vem? Neemias. Neemias foi um grande homem de Deus, um dos líderes, um grande homem que começou a fazer o quê? A reconstruir os muros de Israel. Se Jerobabel e Esdras reconstruíram de novo o templo, Neemias foi responsável para reconstruir de novo os muros de Israel. A história de Neemias nos mostra um exemplo de liderança, como a gente pode lidar com a oposição na nossa vida, porque nós vivemos num mundo onde os valores estão perdidos, onde a sociedade está perdida. E como Neemias tentava ali, a Bíblia fala que ele estava ali como copeiro do rei, vivendo ali na Pérsia, no rei Artaxerxes, nessa época aqui. E ele queria fazer uma mudança ali, vir para Jerusalém, para poder reconstruir os muros de Jerusalém. E debaixo de grande luta, debaixo de grande perseguição, debaixo de grande oposição, nós somos os cristãos dessa geração, que não podemos deixar os nossos filhos esquecer de Deus. Nós somos os cristãos que temos que deixar um legado para os nossos filhos, um legado para a geração, porque a geração de Israel, ela começou a pecar, ela começou a esquecer o seu Deus. De pouco em pouco ela foi sitiada até ela ser destruída. Ela deixou de adorar, ela começou a criar idolatria, ela começou a fazer as coisas, um abismo conduz a outro abismo, até a situação chegar aqui como chegou. Vai comigo no capítulo 1 aí de Neemias. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Diga comigo, mês de Quisleu. Mês de Quisleu é um mês de novembro no calendário persa. Então fala aqui que eles estavam vivendo o inverno, novembro para dezembro. No ano vigésimo, sobre o domínio do rei Artaxerxes, ou seja, Neemias estava trabalhando no Império Persa, ele era escravo do rei Artaxerxes, na cidadela de Suzã. O que é a cidadela de Suzã? Cidadela de Suzã é uma casa no jardim de inverno do rei Artaxerxes. Imagina assim, que ele estava lá em Campos do Jordão. Então a Bíblia fala que esse homem de grande destaque, ele era um copeiro do rei. Então quando o rei ia tomar um vinho, ele tomava o vinho antes, para o rei não morrer. Então ele era um copeiro do rei. Ele estava em lugar de destaque, ele estava como copeiro do rei, ele estava numa cidadela de Suzã, que é uma casa de inverno, mas ele estava se deixando ser usado por Deus. Ou seja, aonde Deus tem te colocado, o que você tem feito com o lugar aonde Deus tem te colocado? Às vezes você é um professor, às vezes você é um empresário, às vezes você é um gerente, como o Jean, às vezes você é, um funcionário público como eu. O lugar onde a gente está trabalhando é uma oportunidade para a gente deixar Deus usar a nossa vida. Neemias estava num lugar estratégico. Ele era copeiro do rei. Ele era uma pessoa de confiança. A Bíblia fala aqui que ele, olha o versículo 4, o versículo 3. Não, o versículo 2. Veio Amani, um de seus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Versículo 3. E disseram, os restantes que não foram levados para o exílio
se acham lá na província e estão em grande miséria, em grande desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas queimadas. Versículo 4. Tendo ouvido essas coisas, assentei-me e chorei. Lamentei-me por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ou seja, Neemias teve duas reações aqui nesse texto. Primeiro, a Bíblia fala que ele lamentou e chorou. Irmãos, nós sempre vamos passar por dificuldades e por fracassos. O sofrimento é uma grande oportunidade para mim e para você aprender as coisas com Deus. Existe uma palavra que diz, uma frase que diz que há 3 coisas que não voltam: a palavra dita, a oportunidade perdida, a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Nós precisamos saber aprender com o sofrimento. Ou seja, o sofrimento para nós é uma grande oportunidade de aprendizado. Neemias, aqui a Bíblia fala que ele lamentou e ele chorou por vários dias. Mas ele não ficou parado no choro e na lamentação. Nós vamos passar por lutas e vamos passar por sofrimento. O sofrimento, ele tem 3 vertentes. Ele é inevitável, pois Jesus afirmou que no mundo tereis aflições. Ele é intransferível, ou seja, o que você tem que passar, você vai passar. O que você tem que passar, você vai passar, não adianta querer transferir. E o sofrimento, ele é inexplicável. Às vezes, ele não vai fazer nenhum sentido. Por que eu estou passando isso? Não sei. Por que eu estou passando essa situação? Vai comigo um pouquinho para frente no Salmo 84, vamos ler alguns versículos. Como que a gente deve lidar com o dia mau? Como que a gente deve lidar com o sofrimento pelo qual Israel estava passando? Amém? Salmo 84, versículo 5. Diz assim: bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre na primeira chuva, vai indo de força em força, cada um deles aparece diante do Deus de Sião. O Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração e presta os ouvidos, ó Deus de Jacó. Nós precisamos fazer do nosso sofrimento um manancial de águas vivas, amém? Aprender com o dia mau que virá sobre a nossa vida. Existia um sábio fazendeiro chinês, que um dia ele tinha um cavalo lindo, um cavalo em mangaré, um cavalo mesmo, um cavalo bonito, puro sangue. E um dia o cavalo dele sumiu. Aí os vizinhos ali, os amigos chegaram e falaram: poxa vida, que coisa horrível, o seu cavalo sumiu, que coisa triste. Aí ele falou: pode ser. Aí passou um tempo, voltou o cavalo dele com mais 7 cavalos selvagens. Aí os vizinhos chegaram de novo e falaram: poxa vida, que coisa boa, o seu cavalo voltou e trouxe mais 7 cavalos. Pode ser. Aí passou um tempo ali, o seu filho começou a domar aquele cavalo, andar no cavalo, o cavalo começou a pular, o filho dele caiu, quebrou a perna, quebrou que não conseguia nem andar. Os vizinhos chegaram ali: poxa vida, seu filho quebrou a perna, o cavalo, que coisa ruim. Pode ser. E aí depois passou um tempo ali, o exército chinês começou a vir naquela cidade e levar os jovens ali para o exército ali, e o filho dele não foi levado. Ou seja, as coisas que acontecem na nossa vida, pode ser que é ruim, pode ser, mas pode ser também que é bom, amém?
Nós só temos que saber que Jesus, Ele está tomando conta da nossa vida, amém? Se Jesus for o seu Senhor e o seu Salvador, você vai passar bem pelo dia mau. Agora, se você não tiver como salmista aqui, que faz do seu lugar árido manancial, porque o Deus de Jacó está com ele, problemas vão e problemas vêm, amém? Tudo passa, por melhor ou pior que a situação seja, ela mudará. Tudo passa. Quando está bom demais, você está bombando, abre os olhos. Abre os olhos, daqui a pouco você vai... está bombando. Aí quando está ruim demais também, filho, quando o negócio está estreito, fica tranquilo, que aquilo vai passar também na sua vida. Amém? A Bíblia fala em Salmo 27, que a tempestade vem para o justo, né? Aquele que fez a casa sobre a rocha, e aquele que fez a casa também sobre a areia. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 1 Pedro 2 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Jesus disse em Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O seu fardo está pesado? Troca de fardo com Jesus, né? Começa a olhar para a cruz de Cristo, começa a se alegrar na alegria da sua salvação, e você vai ver que os seus problemas são pequenos. Amém? Continuando aqui, nós vamos ver agora a oração. A primeira reação que Neemias teve, qual foi? Versículo 4 aí, volta lá comigo, Neemias. Neemias versículo 1, versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e orou, chorou, lamentou. E depois? Levantei-me por alguns dias e estive jejuando e orando. A primeira reação diante do problema, ela é emocional, né? A gente chora, luta. E depois, a gente tem que ter uma reação o quê? Espiritual diante do problema. Amém? Primeiramente, vamos ter uma reação emocional, como ele teve. Recebeu aquela notícia do seu povo. Imagina que Neemias nem tinha estado em Jerusalém. O povo passou mais de 200 anos em cativeiro, mas ele sempre estava lendo os livros da lei, acompanhava as coisas do seu povo. E quando o povo ali falou, né, quando Esdras chegou em Jerusalém, pegou uma situação melhor, não tinha ninguém. Mas quando Esdras voltou, junto com Jerobabel, e trouxe 45 mil pessoas com ele, pessoas que estavam no cativeiro, tentaram reconstruir o templo, aí o pessoal não deixava reconstruir, mas estava em miséria. Então Neemias ouve o relato, se entristece, chora, mas depois ele levanta, depois ele ora e ele jejua. Agora nós vamos ver a oração de Neemias, versículo 5. A primeira coisa que Neemias teve nessa situação, nessa oração que ele fez a Deus, diz assim o versículo 5: e disse: Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. A primeira coisa que Neemias fez na oração dele foi adorar a Deus. Louvou a Deus por seu constante amor. Neemias louva a Deus, pois ele sabia que Deus era justo, mas também Deus era amor. Amém? Irmãos, Deus é amor na nossa vida. Lá em 1 João 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Então na dificuldade, na luta, nós temos que louvar Deus pela nossa salvação. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Amém? Você pode dizer que tem certeza? Eu quero dizer para você que em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a Bíblia fala que pela graça
sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, amém? Esses dias eu conversei com um irmão aqui na igreja. É certeza da sua salvação, irmão? Não sei não. Falei, irmão, vamos sentar aqui agora, vamos ler uns versículos aqui agora. Nós lemos esse texto, Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós temos que adorar a Deus, primeiramente, na nossa oração, é adorar pela nossa salvação. Adorar pela nossa salvação em Cristo Jesus, porque Ele se fez maldito em nosso lugar na cruz do Calvário. Nós, irmãos, herdamos o pecado de Adão. Nós já nascemos pecadores, mas Jesus morreu na cruz pela mim e pela sua vida, amém? Vai lá comigo em 1 João. Vai um pouquinho para frente, guarda aí o Neemias, 1 João capítulo 5. 1 João é antes de Apocalipse. Primeira João, capítulo 5, versículo 11. E todo mundo achou? Amém? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta está no seu Filho. Aquele que tem a vida eterna, aquele que tem o Filho, tem a vida eterna. E aquele que não tem o Filho, não tem a vida eterna. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Você, irmão, precisa ter certeza absoluta da sua salvação. Porque você merece? Pelas suas boas obras? Não, mas porque Ele morreu na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Por isso que Neemias começa essa oração adorando a Deus. Eu brinco com os irmãos aqui, né, que um dia que se o Pedro, Jesus voltar, eu vou agarrar na perna do Pedro, né? Porque esse homem, né, eu acho que ele é um cristão, né? Mas não é isso. É Jesus que vai nos salvar. Mas o meu é Pedro. De vai te ver aqui, estourar um trovão aqui, eu vou agarrar na sua perna, que eu sei que você vai, eu vou também, né? Mas é Deus que vai nos levar, amém? Todos nós aqui, se temos Jesus no coração, nós somos salvos, né? Nós temos que ter essa convicção, essa certeza, né? Uma história conta aqui que alguns biólogos uma vez estavam andando numa montanha, procurando ali algumas flores muito raras. E estavam ali na caravana ali, muitas pessoas, tinha uma criança junto ali. E eles olharam pela fenda ali, lá no fundo tinha uma flor muito rara. E eles falaram para aquela criança: olha, se nós amarrarmos uma corda em você e descermos você até no fundo da fenda, você desce, você pega essa flor? Aí ela foi, deu uma volta, pegou na mão do pai dela e trouxe, se o meu pai segurar a corda, aí eu desço. Essa é a convicção que nós temos que ter com Jesus. Saber que com Ele nós temos a certeza da nossa salvação. Amém? Versículos 6 e 7. A segunda parte da oração de Neemias. Confissão dos pecados. Diz assim, ó: estejam, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, porque hoje faço a tua presença de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido pecado contra ti, e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Neemias, então, ele ora pelo pecado do povo. Irmãos, ver como Deus realmente é, sempre nos ajuda a ver como realmente somos. Né, nós somos pecadores, né? Como diz o Valdomiro, você é um miserável, né? Você é um cachaceiro miserável,
É assim que ele fala no vídeo lá. Nós somos miseráveis, irmão. Nós somos miseráveis pecadores. E é interessante que nós achamos que o pecado é um ato, né? Pecado não, irmão. Pecado é um estado. Nós já nascemos pecadores. Jesus Cristo, ele queria mudar isso com os fariseus, né? Quando ele curava um homem ali, as pessoas falavam assim. Ele chegava numa pessoa e falava: perdoados estão os teus pecados. Quem você vai perdoar pecado? Jesus falava assim: nossa, mas qual que é mais fácil? Dizer a um homem: levanta e anda, ou seus pecados estão perdoados? Porque os pecados nós são perdoados com a morte de cruz, amém? Então, nós estamos vivendo um estado de pecado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, instituídos estão da glória de Deus. Então não tem ninguém melhor que ninguém aqui, irmão. Todos nós somos pecadores. Mas a Bíblia fala também que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Amém? O que estava acontecendo com Israel era consequência de deixar os princípios de Deus, de deixar de orar, de deixar de buscar, de deixar de ler a palavra de Deus. E a Bíblia fala que um abismo conduz a outro abismo. A gente começa a dar uma brecha aqui, a dar outra brecha ali, a fazer uma coisa aqui, a fazer uma coisa ali, e de repente nós vamos nos afastando cada vez mais de Deus. Os jovens, os casados, todos nós estamos sujeitos. Jovem, eu não escolhi esperar, eu escolhi casar. Amém? Amém? O pecado, ele tem entrado muito na igreja. Nós temos que vigiar em muitas áreas, pornografia, tantas coisas que pode acontecer com qualquer pessoa aqui. Mas tudo isso é falta de vigilância, é falta de cumprir os princípios, e é falta de levar a sério a palavra de Deus. Nós precisamos saber que nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos e para a nossa geração. E quando a gente começa a abrir mão das coisas de Deus e deixar o mundo entrar na nossa vida, as coisas vão levando a gente para trás, amém? Por isso que nós precisamos orar, ter comunhão com Deus, comunhão com a igreja, e voltar a fazer as coisas certas para Deus, amém? E o último, versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredistes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converter-vos a mim, e guardardes os mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que vos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ti, para fazer habitar o teu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante estes homens. Neste tempo eu era o copeiro do rei. Irmãos, a nossa oração de Neemias é um modelo de como eu e você podemos novamente nos aproximar de Deus. A necessidade, retratada ali pela mãe de como estava o povo de Israel. A oração imediata, baseada na palavra de Deus. Se nós lermos ali Neemias capítulo 8, quando os muros foram reconstruídos, a Bíblia fala que o povo chorou. Nessa oração, muitas vezes, uma vez um amigo me disse que ele estava no estádio de futebol, ali o estádio estava lotado, e ele ali sentiu saudades de estar na presença de Deus. Nós precisamos, guardar firme a nossa fé no Senhor. Você imagina Adão ali, quando ele pecou ali,
A Bíblia fala que Deus ali, ele formou a terra ali. E dentro da terra ali, que antigamente a terra, no começo, lá no início ali, existia um só hemisfério. Deus criou a terra e criou um jardim e colocou dentro daquele hemisfério para poder se relacionar com Adão. E todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e falava com Adão. E depois que Adão pecou juntamente com Eva, ele foi expulso do paraíso. A Bíblia fala que todo dia, na viração do dia, ele falava com Moisés, com Adão. Agora você imagina Adão ali fora do paraíso, morando ali em outras terras, quando dava a hora da viração do dia, ele pensava, poxa, agora era a hora que Deus ia vir falar comigo. Eu acho que muitas vezes Eva entrava ali na tenda, ali na viração do dia, e via Adão chorando ali, meio triste. Que foi, Adão? Eva, olha a hora da viração do dia. Era a hora que Deus ia vir falar comigo. Eu não ouço mais Deus. Irmãos, nós temos que guardar firme a nossa fé. O povo de Israel, ele perdeu tudo. As tribos foram destruídas, o templo foi destruído. Nós precisamos reavivar de novo o dom de Deus que há em mim e que há em você, amém? Paulo fala para Timóteo, reavivas o dom de Deus que há em ti. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Você nunca mais vai ser o mesmo se você deixar Jesus. Você vai se tornar um rapaz. Eu já fiquei longe, rapaz. Você fica meio negócio, parece que tá, não sei, mas tá bom, mas melhorou, piorou, agora piorou um pouco, mas melhorou um pouco, agora tá ruim. Nós nunca mais seremos os mesmos sem Jesus. A nossa vida vai ficar bagunçada, uma coisa não vai ficar legal. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, amém? Precisamos sair do lugar de sequidão, expor as nossas feridas e voltar para Jerusalém e retomar a nossa vida espiritual. Queria chamar o louvor aqui. Se nós pudéssemos cantar esse louvor, já que eu lembrei agora. Irmão, diante de tudo que nós ouvimos aqui, desse grande homem de Deus que foi Neemias, precisamos reconstruir as coisas importantes que foram deixadas de lado por nós. Manter acesa a chama da fé, porque lá em Filipenses capítulo 2 fala que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Apocalipse capítulo 2 diz que tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. E o primeiro amor não é aquele amor de quando a gente entregou a vida para Jesus, mas o primeiro amor é o melhor amor, amém? O melhor amor que a gente abandonou muitas vezes, que a gente dava para Jesus. E esse melhor amor agora fica na família, fica no dinheiro, fica nos filhos, fica no trabalho. Mas um dia, irmão, nós vamos nos encontrar de novo com um noivo. Uma noiva quando ela vai casar, que ela fica ali. Eu lembro quando o Jorge foi casar, e a Maria entrou ali, e tinha os convidados ali, mas eu tenho certeza que o melhor amor ali era para o noivo. E o seu melhor amor ali, você está reservando para o noivo? Nós estamos reservando o nosso melhor amor de novo para o noivo? Precisamos, irmãos, fica de pé, vamos adorar essa música. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente,
tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, sem mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, sem mais viver. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Aleluia. Aleluia, Jesus. Começar a oração de Neemias, irmãos. Que antes de começar a oração, ele adorou a Deus, reconheceu Deus da sua salvação. Depois ele pediu perdão e confissão dos teus pecados. Eu queria desafiar você nessa noite a pôr a mão no seu coração, fazer uma reflexão de como é que está a sua vida diante de Deus. Você tem falado com Deus na viração do dia? Ou você está como aquele jovem que estava no estádio de futebol e teve saudades de Deus? O primeiro amor, o melhor amor da nossa vida. Jesus é o grande amor da minha vida. Não que a sua esposa não seja, mas Jesus tem que ser o grande amor da nossa vida, irmãos. Que possamos fazer como Neemias, ter coragem para reconstruir a nossa vida espiritual. Deus, nesta noite, Senhor, nós como igreja Tua, Pai, pedimos misericórdia, Senhor. Clamamos pela essa nação, clamamos por Ribeirão Pires, clamamos pelos jovens, pelos casais, pelas famílias, Senhor. Oramos pelo nosso presidente, Pai querido, pela essa nação corrupta, Senhor. Nos ajuda, Pai, a guardar firme, Pai, os princípios do Senhor, Jesus. A guardar a promessa, Pai, da salvação, Senhor. A não desviar nem pela direita, Pai, nem pela esquerda, Senhor. Mas que podemos fazer como Paulo, Pai, guardar a nossa fé até o dia de entregar nossa coroa para o Senhor, Jesus. Aqueles que estão fracos, Pai, aqueles que estão sem o foco no Senhor, que o Senhor venha restaurar essa noite, Senhor. Venha encher o coração de alegria, encher o coração do Teu Espírito Santo, Senhor, e trazer de volta para o caminho da fé, Senhor.
Dê um aplauso a Jesus. Glorifica Ele nessa noite.